O objetivo desse trabalho é fazer uma reflexão acerca de todo o arcabouço de conhecimentos que levaram o homem a construir sua formação religiosa. Antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, precisamos destacar a diferença entre religiosidade e espiritualidade, que são duas coisas bastante distintas. A espiritualidade refere-se à essência do ser humano, à essência espiritual do ser humano. E a religiosidade é um caminho que leva o homem a essa busca, mas não é uma situação sine qua non. Ou seja, podemos ter pessoas muito religiosas sem nenhuma espiritualidade. A Idade Média está aí para provar isso. Como podemos ter pessoas altamente espiritualizadas sem se prender a uma linha religiosa. Portanto, devemos ter religiosidade e espiritualidade como duas coisas bastante distintas. Feita essa advertência, vamos entrar no nosso assunto propriamente dito. Estudos arqueológicos mostram que o homem, desde o seu primórdio, tinha uma inclinação à espiritualidade. As pesquisas mostram, por exemplo, as pessoas sendo enterradas com seus pertences, mostram descrições de rituais que eram realizados e, em algumas culturas, até processo de mumificação. Como ocorre isso? Tendo em si a essência, uma ideia primordial da espiritualidade, o homem não compreendia esse fenômeno. Através de fenômenos mediúnicos, que sempre existiram, isso é importante a gente deixar claro, tá? Muitas pessoas colocam a mediunidade como tendo surgido com o espiritismo, e não é isso. A mediunidade sempre existiu. Então o homem, ele via, por vezes, aquele ente falecido, através de um processo mediúnico, ele via aquela pessoa. E por não entender esse processo, ele imaginava que a pessoa voltava a viver com seu corpo físico. Por isso que eles enterravam as pessoas com seus objetos, seus pertences, para que ele, quando ele voltasse a viver, ele já teria tudo ali com ele. E em algumas culturas, tivemos processo de mumificação, que era uma forma de preservar o corpo físico, para que ele, quando ele voltasse a viver, o corpo estivesse ali pronto para ser revivido novamente. Então, esses estudos mostram que realmente já existia alguma coisa. O homem já tinha uma noção da espiritualidade. Mas, por não compreender esse processo, o homem começa em seu interior criar suposições. Por exemplo, os fenômenos da natureza, que ele não conseguia explicar, ele atribuía a Deus. Então, quando tinha uma boa colheita, é sinal que Deus estava feliz. Quando ocorria alguns fenômenos, catástrofes da natureza, era porque Deus estava irado. Então, o homem começa a buscar formas de agradar a Deus, para repelir essas catástrofes, esses fenômenos negativos da natureza e atrair as benesses de Deus. Como que se dá isso? Num primeiro momento, através de rituais. O homem começa, através de rituais, buscando agradar a Deus. Num segundo momento, começam as oferendas. O homem começa a oferecer parte da sua produção, alguns objetos, e ele faz essas ofertas de início buscando agradar a Deus. Esse fenômeno se intensifica, tá? E mais tarde começa a ter os sacrifícios. Primeiro os sacrifícios de animais e depois os sacrifícios humanos, que ocorreram em muitas culturas. Então mostra o quê? Essa busca é o homem meio que tateando no escuro, tentando entender essa espiritualidade que ele não entendia, mas é evidente que essa busca já existia. O homem, mesmo sem entender, ele buscava essa espiritualidade. Nesse ponto, a humanidade já estava, digamos assim, preparada para receber os ensinamentos mais sistemáticos a respeito da espiritualidade. E aí surge, num primeiro momento, o brahmanismo, que é a primeira corrente religiosa que se tem registro de fato. Tá? No brahmanismo vem as questões como reencarnação, karma, samsara, dharma, entre outros. Então,
Os deuses também não tinha como premissa um Deus único. Então tinha vários deuses. Era Brahma, Shiva, Ganesha, entre outros. E entre os livros sagrados que se tinha, nós tínhamos os Vedas, a Ramayana e o Mahabharata. Bom, esse nós temos como uma base, tá, espiritual. Com a vinda de Krishna, aí sobre as bases do brahmanismo surge o hinduísmo, que é uma sistematização já mais no ponto de vista religioso do que nós tínhamos. Krishna lança, com ele é ditado o livro Bhagavad Gita. Então, para o hinduísta, Krishna é a personificação de Deus, assim como aconteceu no cristianismo, onde muitos cristãos veem o Cristo como sendo a personificação de Deus. 1000 anos depois, na Mesopotâmia, surge Abraão, trazendo a ideia da unicidade de Deus, que vai se completar com Moisés, que vem 500 anos depois. E Moisés, além da questão da unicidade de Deus, traz a noção de justiça. No que se refere à questão da justiça, a lei mosaica se assenta nas penas de talião, trazendo aquela famosa expressão olho por olho, dente por dente. Então, é uma noção de justiça muito assemelhada à vingança, em total contradição com o amor, que ainda era muito incipiente nos meios religiosos de então. Moisés, porém, foi um marco no que concerne a trazer a religiosidade para as relações humanas. 500 anos depois, na Pérsia, é a vez de Zoroastro, ou Zaratrusta, que incorpora à espiritualidade o senso de moral. 500 anos antes da era cristã, na Índia, vem Siddhartha Gautama, ou Buda, ou Sakyamuni, que de uma forma mais sistemática traz o conceito de reencarnação e as noções de causa e efeito sistematizada nos karmas. Seus ensinamentos conduzem o indivíduo à introspecção, ao autoconhecimento, tendo como ponto marcante a ideia da renúncia. A questão da paz interior é tão marcante que foi capaz de conduzir a população tibetana, outrora um povo altamente vingativo e mercenário, nos tibetanos que hoje nós conhecemos. E em seguida, vem Cristo, trazendo toda uma releitura do que nós tínhamos em termos de espiritualidade, tá? Tirando aquela ideia daquele Deus vingativo para um Deus mais voltado ao amor. E Cristo também traz um ponto interessante. Até então, existiam muitas ordens fechadas e o conhecimento espiritual era mantido para determinados grupos de iniciados. E Cristo traz um conhecimento mais voltado ao povão, mais voltado à compreensão de qualquer pessoa. Tá? Seus conhecimentos eram bastante simples, ele não entra na questão da reencarnação e outras questões, mas traz um conhecimento totalmente voltado ao amor e o perdão. E Cristo, como nós falamos, ele foi visto pelos cristãos como sendo a encarnação de Deus. Então, muitos cristãos consideram Cristo como Deus vivo, o Deus encarnado, tá? Assim como aconteceu com o Krishna no passado. E os cristãos, eles têm geralmente como ápice. A partir daí, da vinda de Cristo, cessa esse processo da vinda desses profetas e tudo está terminado. Então, Cristo seria o ápice e com ele teria terminado todo esse processo, de vinda de pessoas enviados de Deus para trazer o conhecimento à humanidade. Já estaria cessado aí. No entanto, o próprio Cristo, ele deixa a promessa da vinda de alguém posterior a ele, que seria um enviado para trazer, continuar seus conhecimentos, continuar o seu legado. Os cristãos, em geral, acabam vendo isso como retorno de Cristo. Quando ele fala nesse segundo momento, os cristãos, em sua grande maioria, acreditam que o Cristo vai voltar. Então, esperam a volta do Cristo encarnado. Nesse intervalo, 622 anos depois, na Arábia, vem Maomé, ou Muhammad,
que de início ele teve um papel bastante marcante de unir o cristianismo ao judaísmo, que eram até certo ponto inconciliáveis. Porém, ele não foi bem visto pelos cristãos em geral na época, e uma verdadeira guerra se firmou entre os seguidores de Cristo e Maomé. Guerra que persiste até os dias de hoje e que teve um dos cenários mais sangrentos da história da humanidade, que foram as Cruzadas. No início do século XIX, houve um grande alvoroço quanto à volta do Cristo, o que foi chamado de caso do milênio esquecido, onde muitos teorizaram os cenários da volta de Cristo. O jornalista norte-americano William Sears, no livro Um Ladrão na Noite, relata que todos os sinais da volta de Cristo haviam se cumprido, trazendo o Babe, que surgiu na Pérsia em 1844, como o Cristo que teria retornado à Terra, assim como João Batista, e teria o papel de anunciar a vinda do prometido, esse prometido tão aguardado pelos cristãos. A história de Ubabe, não vamos aprofundar nela aqui, mas ela é bastante curiosa, vale a pena ser estudada. O século XIX, no entanto, ele tinha muitos anos a revelar. E no intervalo de apenas 24 anos, que vai de 1863 a 1887, teremos uma verdadeira revolução na forma de enxergar o mundo e a espiritualidade. 3 fatos foram bastante marcantes nesse período. O primeiro dele deu em 1863, salvo engano, quando Bahá'u'lláh se proclama o prometido, o escolhido para dar continuidade à revelação dos seus sucessores, que veio de Krishna, como nós vimos aqui, até o Babe, que antecedeu ele. Cria-se então a fé Bahá'í, que é uma religião monoteísta que prega a unidade espiritual da humanidade e a necessidade de um governo mundial, acreditando que todas as religiões são complementares. Eles trazem um conceito de revelação progressiva. O que é isso? Cada um desses enviados de Deus que nós falamos aqui, agora há pouco, partindo de Krishna, cada um deles teria vindo trazendo um conhecimento adequado àquela época. Não que ele não tivesse condições de trazer mais ou que ele tivesse limitação em relação a isso, mas não, a sociedade não estava preparada para ir além daquilo. Então, todos eles vêm sucessivamente trazendo um pouco mais, agregando alguma coisa àquele conhecimento primordial. E assim você tem, progressivamente, como uma escada, A cada um que vem traz um pouco mais até chegar ao ápice. Só que nesse ápice estaria o Bahá'u'lláh, que se proclamou na época como sendo o enviado de Deus. A fé Bahá'í teve um papel de destaque na fundação da ONU, colaborando com ideias como a construção da paz, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos das mulheres, a educação, a saúde e o desenvolvimento sustentável. Ela tem escritório na ONU, em Nova York, em Genebra, além da participação de outras agências da ONU ao longo de todo o planeta. Sua sede está em Haifa, em Israel. Ela tem templos, um templo em cada continente do planeta, e tem em torno aí de 2% da população mundial são seguidores da fé Bahá'í. O segundo ponto que nós tivemos foi em 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos, que não só um livro, mas vem com ela toda uma codificação espírita. Então, houve, na verdade, uma revolução no que se refere à relação do homem com a espiritualidade. Em que sentido? Como nós falamos, o processo mediúnico sempre existiu, mas nunca teve um estudo sistematizado para tentar entender esse processo. E é Allan Kardec que faz esse estudo. Então, surge o Espiritismo, que nesse momento era visto mais como uma ciência do que uma religião em si. Então, não vamos aprofundar tanto sobre
o espiritismo aqui também, né, por ser bastante conhecido, mas assim, é um fato bastante marcante na história da humanidade, porque, primeiro, ela vem fazer uma releitura do próprio cristianismo, tá? Ela muda a relação das pessoas. Veja bem, quando nós trazemos essa questão da comunicabilidade com o espírito, então a gente vê essa questão de amor universal que nós tínhamos, imaginávamos o amor em relação a todas as pessoas viventes. Então a gente começa a enxergar esse amor como extrapolando esses limites. Porque a maioria das pessoas que habitam o planeta são desencarnados. Então nós precisamos entender isso. E um outro fator interessante também é essa cooperação interplanetária, ou seja, existe uma cooperação entre os planetas, as diferentes orbes. Então pessoas podem desencarnar num planeta e encarnar numa outra. É lógico, a coisa, existe certos critérios para isso. Mas você percebe que existe uma união, não só mais entre encarnados e não só entre encarnados e desencarnados, mas algo que vai além, que abrange todo o universo. Então é realmente uma mudança muito grande. E um outro fator bastante interessante também é a questão, com a fé raciocinada, o Espiritismo ele fulmina esse abismo que existia entre a ciência e a religião. A gente vê aqui, momentos antes, na Idade Média, por exemplo, existia uma situação totalmente de animosidade muito grande, né? Bastava a pessoa expressar algum conhecimento científico que ela ia para a fogueira. Então, existia um abismo muito grande que foi criado na Idade Média. E o Espiritismo ele vem fulminar com esse abismo, trazendo a religião e trazendo para o mesmo, né, patamar a ciência e a religião. Tanto que Allan Kardec coloca claramente que, olha, se algum pressupostos do Espiritismo for comprovado de forma contrária pela ciência, opte pela ciência. A ciência está correta. Então, é uma mudança muito grande de paradigma. Não vamos adentrar muito também no Espiritismo, tá? Porque a ideia é a gente dar uma visão mais ampla dessas diferentes religiões. Um terceiro fenômeno que aconteceu no século XIX e que vem nortear nossa forma de enxergar o mundo não se refere a um processo religioso, mas um potencial meio de atingirmos a ideia da unidade mundial. Em 1887, o polonês Ludwig Lazar Zenianow, desculpe a pronúncia, era bem complicada, né? Cria o Esperanto, uma nova língua que teria o condão de ser uma língua universal, não mais imposta por processos colonialistas ou decorrente do poderio econômico de uma cultura e uma nação sobre as demais. O Esperanto é hoje falado por 2 milhões de pessoas espalhadas por 120 países. Então, boa parte, inclusive, dos materiais produzidos pela Federação Espírita Brasileira são traduzidos para o Esperanto. E notícias vindas da espiritualidade, por processo mediúnico, relatam que o Esperanto é estudado na esfera espiritual. Então, assim, não é uma religião em si, mas potencialmente algo que visa unir as pessoas do planeta inteiro sem essa barreira imposta pela linguagem, pelos diferentes idiomas. Um ponto interessante, né, que nós temos aí entre a fé Bahá'í e o Espiritismo é a abolição do ritualismo. A gente acaba com os rituais, por entender, desnecessários para se chegar à evolução espiritual, e também a questão da livre investigação da verdade. Bom, em 1930, surge no Japão a Seichi-no-ie, criado por Masaharu Taniguchi. Ele tem alguns pressupostos, como a valorização de todas as formas de vida, o respeito ao próximo, gratidão aos pais, a questão da reencarnação, lei da atração, cuidado ambiental, ela é bastante dinâmica, tá? A Seichi-no-ie, ela tem, assim, em poucos países, ela não teve realmente uma repercussão como essas outras linhas religiosas que nós falamos, mas qual a importância dela? Porque nós trouxemos ela aqui. Os ensinamentos da Seichi-no-ie, eles
estão assentados no budismo, shintoísmo e cristianismo. Então, é bastante evidente essa ideia de não sectarismo religioso. E se a gente considerar que Maomé tinha como objetivo primeiro acabar com a divergência entre o cristianismo e o judaísmo, e considerando que o espiritismo sempre pregou o respeito a todas as demais religiões e que a fé Bahá'í tem como grande pilar a revelação progressiva vindo de Cristo até Bahá'u'lláh, e a Seitinoye, com essa base formada não numa única linha religiosa, mas pelo menos em três, que é o budismo, shintoísmo, budismo e cristianismo, nós falamos. Então, é marcante essa tendência de respeito mútuo e de união em toda a humanidade, no que pese essa pluralidade de filosofias, de religiões que se pratique. Então, é o que a fé Bahá'í vem denominar como unidade na diversidade. Então, a gente nota que existe uma tendência muito grande, vindo da espiritualidade, que começa lá atrás e vem até os dias de hoje, mostrando que a paz mundial não tem como pressuposto que todos nós unamos numa única religião, numa única corrente religiosa, que podemos construir um mundo em paz em sua multiplicidade de religiões, desde que haja respeito. Então, basicamente, essa é a síntese histórica que eu quis fazer aqui. Muitas correntes, não dá para falar sobre tudo, né? Então, muita coisa realmente, além do que foi falado aqui, nós temos muitas religiões xamânicas, africanas, indígenas, e entre outras, que não daria tempo para falar, que acabaria se estendendo demais. Acredita-se que a maior codificação religiosa da humanidade tenha sido destruída na dominação espanhola sobre os nativos da América, notadamente sobre os astecas, maias e incas, onde muito de suas crenças, muito pouco realmente essas crenças sobreviveu ao processo inquisitório decorrente da dominação espanhola. Então, infelizmente, se perdeu muita coisa e muita coisa realmente poderia ser revelada a partir daí. Mas o importante é isso, a ideia principal é a gente ver que nós não precisamos tentar se impor enquanto linha religiosa, não precisamos tentar nos impor como nossas crenças para a gente ter um mundo em paz. Podemos conseguir esse mundo em paz a despeito de toda divergência religiosa que possa existir. Hoje ainda a humanidade presencia, infelizmente, esse estado de guerra entre o islamismo e o cristianismo, tá? Que isso começou lá com as cruzadas e, infelizmente, as cruzadas ainda não terminaram. Mas acreditamos que isso vai passar e, em breve, nós vamos ter realmente um mundo onde todos nós podemos viver em paz a despeito de todo o pensamento religioso divergente que possamos ter. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. A solidariedade constrói um mundo melhor. Pratique essa ideia. Instituto Sereia. www.sereia.org. Seja um voluntário.